Ah, caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Ah, caicó arcaico, meu casquema alarmaico, tudo rejeita e quer. Ah, caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Vamos chegando! Ah, caicó arcaico, meu casquema alarmaico, tudo rejeita e quer. É com, é sem, 1.000.000 e vintém, todo mundo e ninguém, pede chique-chique, pede flor. Relabucho, velório, videogame, oratório, haiku de simplório, amor sem fim, desamor. Sexo noie, oh shit, oh shit, cego Aderaldo olhando pra mim, mundo Alckmin. Sexo noie, oh shit, cego Aderaldo olhando pra mim, mundo Alckmin. Vem chegando com finos. Ah, caicó arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Ah, caicó arcaico, meu casquema alarmaico, tudo rejeita e quer. Bem-vindos e bem-vindas! Hoje mais um papo aqui, mais uma prosa tá na escuta. Prosas para suspender o céu. E hoje uma conversa de parceiros, uma conversa de labuta, uma conversa de teatro, de performance com o Tiago Carvalho, do grupo Finos Trapos. E ele já chegou, e eu já vou chamar, já vou puxar a corda aqui para dentro. Johnny, meu querido, chegue mais. Deixa eu chamar o Tigo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sextou com a prosa. Opa, tem vontade própria, cara. E eu já comecei aqui tocando a prosa em púrpura do Caicó, do grande Chico César. Muito simbólica a música. E aí, meu querido? Nossa, e você já começa logo com a cantoria, né? Trazendo Chico César pra gente, para alegrar logo a noite, né? Já chegou feliz, que ótimo. Já começa já ambientando o esquema pra gente já vir se aconchegando. Maravilha, maravilha. Como é que você tá, meu E aí, velho? Tá só me vendo, me ouvindo bem? tudo em paz, no teste da paz aqui. Como é que você tem sobrevivido nessa loucura toda? Ah, a gente tem vivido, né? Sobrevivido é uma palavrinha que meio é agressiva pra gente, principalmente a gente que faz essa labuta do presencial, do estar com as pessoas, mas tem sido um momento interessante porque eu acredito, Saulo, Hum, que é momento de silenciar os corações, né? É momento de reflexão, é momento de se colocar diante dessa sociedade de outra forma e sair deste momento de isolamento social, acredito eu, melhor. sim, sim. Para quem está chegando, hoje a gente tem a prosa com o Tiago Carvalho e para falar um pouco sobre ele, sobre o grupo ao qual ele pertence também, que é o grupo Finos Trapos.
E desde já, Tiago, agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade para esse papo, para essa prosa. A ideia desse projeto, eu costumo dizer aqui, nasceu justamente disso que você fala, dessa possibilidade de, mesmo mantendo o distanciamento físico, né, o distanciamento social, a gente tentar manter esses encontros e essas potências vivas. Então, assim, é muito importante poder trocar essas prosas com parceiros, com amigos, com pessoas que a gente não conhece tanto, mas gostaria de conversar. E hoje, um prazer enorme conversar contigo, que é um dos fazedores também, afinos, que tem estado na labuta do fazer nas artes cênicas, no teatro, na performance. Então, desde já, meu velho, eu agradeço muito a disponibilidade, reafirma aqui o meu prazer de estar trocando essa prosa contigo. Já vou deixar a palavra com você, já fazendo a pergunta inicial que eu sempre faço para todo mundo que chega aqui, que eu acho que é uma pergunta de abertura de caminhos, que é: de onde você vem? Menino, a última vez que você fez essa pergunta, toda vez que você faz a pergunta, eu vi o Fernando, quando você fez a pergunta, ele fez uma expressão para trás. Maria, ela aproximou e fez assim: Meu Deus, como é que eu vou responder sobre isso? Saulo, mesmo que eu tenha preparado, ou que eu pense na minha cabeça, eu acho que uma coisa que é muito importante é dizer: deixa a tal da experiência acontecer e revigorar na sua cabeça. Eu acho que esse papo vai ser a partir dessa perspectiva, uma vez que você traz para a gente o lugar da memória. Pois bem, vamos lá. Eu sou Tiago Carvalho de Souza Correia. Nome grande, né, Saulo? Sou de uma cidadezinha chamada Vitória da Conquista, que não é mais uma cidadezinha, né? Fica 9 horas de distância de Salvador. É uma cidade invadida pelos portugueses. E nessa cidade tinha duas tribos, a Aimoré e Mongoiós, e é uma cidade destruída, né? Nesse momento são tribos que são eximadas por conta deste encontro dos portugueses, porque eles vão para a cidade à procura de ouro e chegam lá e encontram essa tribo. E ontem, numa live, eu estava brincando e falando sobre isso, de que é engraçado que na nossa cidade, pelo menos no histórico da nossa cidade, a nossa padroeira se chama Nossa Senhora das Vitórias. E Vitória por conta de uma coisa que é muito especial. Essa bendita dessa vitória alcançada dos portugueses para exterminar os índios num banquete. E no centro, na frente dessa igreja, tem uma praça que é intitulada Praça dos Peixes, onde, pelo menos historicamente, por algumas pessoas que contaram para a gente, é ali que estão os corpos desses índios que foram eximados. Eu sou um menino cis, gay, gordo, do interior da Bahia, neto de uma velha rezadeira cabocla, filho de uma mulher evangélica potente, que inclusive acabou de entrar aqui nessa live. Ela está lá em Ribeirão Preto com os meus irmãos. Eu sou sobrinho de Rosângela, que acabou de entrar também, primo de Andressa, que está aqui dentro. Eu sou amigo e irmão de Deise Andrade, do grupo de teatro nos Trapos, fundadores, Yoshi Aguiar, Poliana Bicalho, que acabaram de entrar aqui. Sou parceirão de Gabriela Fonseca, que está aqui. Olha só, eu estou aproveitando a deixa. Deise Rocha, minha parceira de formação ecumênica, né, de igreja, lá nos princípios. Ou seja, eu estou falando lá de Vitória da Conquista, do lugar de onde eu vim, de onde eu nasci, das coisas que fiz, de tudo que senti com as pessoas que ali estavam. Eu hoje acredito que nesse momento eu tenho várias coisas na minha cabeça e vários perfis, porque a minha curiosidade me deixou levar para esses lugares, entendendo aos poucos o que eu desejava enquanto artista. Mas é em Vitória da Conquista, né, numa formação religiosa, que eu me encontro com teatro, e que de lá para cá eu não paro para fazer isso. Eu fui entendendo aos poucos que, para além de ser ator, eu precisava entender um pouquinho de gestão, um pouquinho de produção, e nós somos dessa cidade, né, de uma cidade que é do café com leite, que é do biscoito, que é do queijo, que é do doce de leite, que é da rapadura, que é da goma fresca, que faz biscoito, que é da farinha,
um lugar que as pessoas trabalham na feira, têm coragem, têm vontade de fazer isso, com gosto, com esmero. Eu tenho um prazer imenso de dizer que sou dessa cidade, porque é em Vitória da Conquista que eu aprendo um monte de coisa, que eu entendo muita coisa sobre as minhas expectativas de vida, sobre a minha ancestralidade. É óbvio que mais à frente eu vou delineando melhor esses lugares, mas eu sou esse tantão de coisa, sabe? E aí, às vezes, eu me perco, inclusive, no que eu estou falando sobre mim mesmo, porque eu acho que o lugar da experiência é esse. É aquilo, é a experiência que te toca, né? Que te faz possível neste lugar. E hoje eu vou fazer um exercício que é o exercício da escuta. Ontem eu estava na live, eu entrei com o Ivana, a gente estava falando sobre experiência, fiquei com ela, Ivana, você me pergunta, travou. Ivana, você me fez uma pergunta e eu continuei falando, eu disparei. Hoje eu vou exercitar a minha escuta, porque tem outras memórias também que precisam ser ditas. Simbora, parceiro, vambora. Que lindo você falar isso, porque casa muito com a música também na minha percepção, o Tom Zé traz essa música que se chama Prosa em Púrpura do Caicó. E ele vem falando sobre aquilo que aparentemente são opostos, mas que são complementares, imagino eu, assim, na minha leitura, na própria construção do que ele é e do que ele vai sendo. Então, muito interessante isso que tu fala, inclusive de onde você vem, mas também sobre esse relato da experiência, né, do ir se fazendo e se conhecendo no caminho também, e ir preenchendo essas, não sei se lacunas, mas esses espaços ainda não conhecidos de nós mesmos. Muito bacana. Eu aproveito já essa pergunta, Tiago, e já emendo com uma ideia também é falar sobre teatro, né? Que é o nosso play ali de trabalho, de estudo, de pesquisa, do fazer também. Já emendo também sobre a Finos. Como é que você também descreve ou percebe essa trajetória e esse lugar de vinda, né, da Finos Trapos, do grupo Finos Trapos? Conseguiu me ouvir? Tá me ouvindo? Agora sim, Ah, consegui ouvir a pergunta? ouvi. Eu escutei Massa. sua pergunta assim. Aí eu estava dizendo para você o seguinte, de que é um vespeiro mexer nesta memória, né, que é constituída de fragmentos do passado. E eu estou dizendo do passado porque é o seguinte, nós começamos em 1998, nos conhecemos neste ano, em um curso de extensão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Olha, eu estava falando lá em cima quando eu estava me apresentando sobre Vitória da Conquista. É em Vitória da Conquista que a gente se conhece. 2002 para 2003, Daisy, Yoshi, Beto e Dani estavam se preparando para fazer o vestibular. Eles fizeram o vestibular, vieram cursar licenciatura aqui na universidade, na Federal, passaram na primeira tentativa, que foi uma felicidade para a gente, porque naquele primeiro momento nós só tínhamos notícia de um grande companheiro nosso e parceiro, que é Haroldo, que veio primeiro para cursar dança. Depois veio Marcelo Benigno, que é o nosso professor, nosso primeiro mestre, lá de Conquista. E aí vem esses quatro. No mesmo ano de 2003, eles fundam aqui o grupo de teatro nos Trapos. O Finos ele surge numa capela da residência universitária ali do Corredor da Vitória. Eu não sei se você conhece, as pessoas que estão aqui conhecem, mas acho que você conhece que você já trabalhou com Erla lá muitas vezes. Então, nós surgimos nesse espaço, nos escombros da residência universitária, que era esse espaço do ateliê, que ainda existe, tantos outros grupos passaram, como é o caso, inclusive, do coletivo das Liliths, porque eu acredito que boa parte dos alunos da universidade, que eram da área das artes cênicas, tiveram oportunidade de estar neste espaço, que é um espaço de criação até hoje, para muitas pessoas. E ali nesse espaço começa-se então esse desenvolver, esse desenrolar.
sobre a criação, sobre o lugar da criação. Agora, chamado está na rede. E a gente está mexendo no nosso baú, procurando histórias sobre os espetáculos que nós criamos. Então a gente chega nesse primeiro espetáculo que é Sussurros, que é de 2004. E lá em Sussurros, algumas histórias elas começam a ser contadas por alguns parceiros nossos, como por exemplo, a montagem ela acontece neste espaço, mas também circulava entre as salas da escola de teatro e as salas da escola de belas artes. Para além disso, porque os meninos eles se dividiam, Beto, Dani, Deise, Yoshi, Polly, os 5 se dividiam entre as aulas que ocorriam pela manhã, na escola de teatro, ou à tarde, que não era nesse mesmo formato que nós dois pegamos, que era um formato que foi um formato modular, que a gente se concentrava apenas em um turno, não. Sim. Eles tinham disciplinas, inclusive, em outros departamentos, em outras unidades, né? Inclusive porque era da licenciatura e na educação tinha muitas disciplinas, então eles estavam ali no Vale do Canela, no Canela, estavam em Ondina e ficavam em São Lázaro, rodando, se encontravam na juntos, porque eram do mesmo grupo. Eles criavam espetáculos ao mesmo tempo e os ensaios eram os mais aleatórios. Nessas conversas, nessas escutas, uma coisa que é muito interessante, tinha ensaio 1h da manhã. Tem professores que relatam para a gente que quando estavam nos seus apartamentos, próximo inclusive aqui do Canela, diziam, gente, esses meninos são muito maluquinhos, novinhos, mas muito maluquinhos. Estavam com cenários e figurinos nas ensaiavam com esses materiais na mão, e eu me lembro que eu já vi você e o Erla, inclusive, para cima e para esse encontro de vocês dois, para cima e para baixo, com cenário e figurino também. E isso aconteceu muito com a gente. De a gente andar com as nossas sacolinhas, com as nossas malinhas na mão. A história do teatro era sempre assim. Desde, inclusive, está falando aqui na aula de 7 às 22 horas. Ensaiava até muito à noite, 1h da manhã. Outra coisa, Saulo. Esses meninos lindos e essas meninas lindas ensaiavam nos sábados, aos domingos, aos feriados. Não tinham horário para fazer as coisas. Porque tinham que, primeiro, pela responsabilidade, que foi sair de Vitória da Conquista e vir para Salvador, era a graduação. Mas nesse entremésio, uma coisa que chama muita atenção é a seguinte, é o olhar colonizador, inclusive da própria escola, de ver um grupo de jovens, né, que estão fazendo licenciatura e que não tinha espaço para fazer o seu teatro, com sotaque ainda por cima. Veja só, fazendo licenciatura não podia atuar. E nos nega, inclusive, a possibilidade de a gente estar neste cenário desenvolvendo as nossas atividades, sendo, como o Poli acabou de falar aqui, esses meninos maluquinhos de querer fazer o ofício, né? E achavam na cabeça que nós éramos apenas os possíveis professores que mais à frente se tornariam, né? Professores por conta da licenciatura. E não. Nós já víamos de uma experiência, de uma extensão lá em Vitória da Conquista, que nos faziam, inclusive, pensar sobre a nossa história de vida e sobre os nossos atos de fazer. Lá nós já entendíamos o que era dramaturgia, dramaturgismo, teatro de rua, nós sabíamos o que era palco italiano. Parece que não, quem está no interior acha que não se sabe sobre isso. Mas a gente deve, inclusive, a memória e a história do professor Marcelo Benigno, porque ele levava para a gente tudo que ele aprendia aqui na graduação. Ou seja, quando ele chegava em Conquista, que ele levava essas coisas, a gente começava a ficar burilando e pensando, pô, tem muita coisa acontecendo lá de fora. Vamos sair para a gente experimentar e vamos voltar? Esse era o desejo inicial. É óbvio que o caminho e o trajeto vai nos mostrando muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Né? No meio do caminho, algumas pessoas vão se casando, outras vão se separando, outras vão tendo filhos, outras distanciam-se do teatro ou do próprio grupo. Porque, Saulo, nós fizemos uma opção que é um pouco delicada. É uma opção que ocorre na década de 70, com a ascensão e a chegada da grupalidade, né? E a gente percebe, por exemplo, na história do teatro brasileiro, que nós temos duas figuras que são baluartes, que é o Zé Celso e o Antunes.
com a chegada dessas figuras muito importantes do trabalho da grupalidade, mas quando a gente chega ali especificamente na década de 70, a gente ainda tem outras figuras que bebem nessa fonte, como é o caso do Asdrubal Trombone, o Ornitorrinco, né, e tantos outros grupos neste eixo. Eu estou trazendo essas referências porque o que acontece? A nossa história, para além da vaidade, ela tem uma tradição de contar apenas o eixo Rio-São Paulo e esquece das experiências dotadas entre o eixo norte, nordeste, que estão centrados neste lugar, né? Então, até aquilo que a gente vê nos próprios programas de pós-graduação e nas próprias escolas, elas têm uma referência mais europeia também. E quando se traz referência do campo da pedagogia ou de outras possibilidades, o que a gente tem? Nós temos o eixo Rio-São Paulo, que está o tempo inteiro nos referenciando. Mas a gente tem aqui pessoas brilhantes, como é o caso da professora Antônia Pereira, como é o caso de Cleise Mendes, da dramaturgia, nós temos Catarina Santana, nós temos Luiz Marfuz, nós temos tantos outros professores aqui, do campo da dança, né? A Ciane Fernandes, a Jacinta Castilho, da performance. Temos Daniel, que é do Rio de Janeiro, mas que estava aqui com a professora Ângela Reis, que fala dessa história do teatro brasileiro com afinco, com desejo, com gosto. Então, todas as vezes que a gente entrava na sala de aula, os companheiros entravam em sala de aula, ia com vontade, com desejo. Aí, quando você pergunta sobre o Finos Trapos, eu trago esse lugar que é uma referência para a gente, que é o início. Sim. É onde a gente percebe o horizonte, o norte da nossa condução para o nosso trabalho. Então, dentro da residência universitária, na escola de teatro, a gente cria o primeiro espetáculo, finalzinho de 2003 para 2004, que é Sussurros. Então, no primeiro momento, 5 figuras, que é Polly, Yoshi, Daisy, Betinho. Eles começam a criar esse espetáculo, que ainda não tinha uma cara com esse sotaque, com essa coxa de retalhos nossa, né? Com esses balangadãs, com essa quantidade de coisas. Era um espetáculo cheio de jornal, um cenário completamente cheio de jornal, e é o momento que abre as portas para a gente, na cidade de Salvador, para as pessoas verem o grupo Finos Trapos. E aí a gente catalogando essas histórias, remexendo o baú, escutando os companheiros e as companheiras. No primeiro cartaz nosso tem assim, patrocínio Petrobras. E aí as pessoas se assustaram. Como é que esses meninos, esses garotos, no início desse trabalho, já conseguem um patrocínio da Petrobras? E aí, recentemente, a companheira estava aqui no grupo com a gente brincando, e ela falou, eu quero contar essa história cabulosa de produção. Nossa primeira história. Nós recebemos um valor de R$ 1.500, era um patrocínio para a montagem do espetáculo. Ao final das contas, nós tivemos uma dedução imensa deste valor, porque nós não sabíamos ainda do que se tratava, nós não éramos empresa, nós ainda não emitimos nota fiscal, então nós compramos uma nota fiscal de alguém para ser deduzido, para a gente, enfim, conseguir este valor que saiu muito tempo depois. E essa é uma história que permeia, inclusive, até o nosso quinto ou sexto espetáculo, que é Genésios, com a presença de Betinho ainda no grupo. Por quê? Os valores de todas as subvenções, elas entravam sempre depois. A gente montava o espetáculo, entrava em cartaz e o dinheiro entrava depois. E era muito delicado isso para a gente, mas a gente também foi aprendendo ao longo do tempo. Aí eu falo, né, Saulo, uma coisa que é importante, a gente descobre a nossa metodologia de trabalho em Sussurros, a gente descobre uma forma de produzir, a gente descobre, inclusive, que nós queríamos trabalhar enquanto grupalidade, que é isso que eu falo lá da década de 70, que é juntar todo mundo. É utópico isso. E você perfeitamente sabe o que é isso. Nesse momento, no século XXI, trabalhar em grupo, em uma sede, montando um espetáculo, conduzindo seus trabalhos, e agora, em especial, estando em casa, não reinventando, mas organizando o nosso lugar e o nosso ato de fazer. Então, essa memória que é constituída desses fragmentos, que são fragmentos de Daisy, de Polly, de Yoshi e de tantos outros que chegaram, é quem fazem a história desses 17 anos. Veja só, nesse mesmo período a gente tem a presença de Eidre Couto, que dirige com o Roberto, faz uma co-direção. Depois a gente tem a entrada de Fabiana,
de Anderson Rodrigues, né? Nós temos a presença de outro companheiro que a gente também, algumas pessoas a gente foi perdendo, né, o contato, segue o fluxo, aí a gente monta Sussurro, monta Sagrada Folia. Aí é o momento que a gente começa a entrar nesse lugar da zabumba, do fuxico, da cultura popular, de trazer as referências dos cordéis, dos cordelistas, da poesia norte e nortista que vem para a gente com sotaque mesmo, reforçado, de uma contemporaneidade, inclusive, que está delineada, que está meio que ocidentalizada, né, ali em Vitória da Conquista. A gente traz o sertão da ressaca numa perspectiva do idílico, ou seja, quando você me pergunta lá no início quem é Tiago que traz, com o fim nos trapos, uma presença de Elomar Figueira, com suas cantigas. É o lugar que a gente traz também do nosso queridíssimo Glauber Rocha, do Ricardo Castro e de tantos outros parceiros. Então, escutar essas individualidades, Saulo, esses desejos que são muito individuais e convergir é uma questão muito delicada. Tão delicada que chega um determinado momento que você reflete. Eu quero, eu desejo, eu gostaria, eu vou ficar com essas pessoas ou não. Só que você vai fazendo as suas reavaliações ano após ano e vai percebendo, poxa, eu gosto de fazer teatro. Eu gosto de fazer teatro em grupo. Eu gosto de fazer teatro com essas pessoas. Eu gosto dessas referências que está ali próxima dos termos de reis. Por a nossa formação ser um pouco religiosa, inclusive no próprio catolicismo, a gente traz essas referências muito importantes, inclusive, para a gente. Porque é nesse lugar que a gente traz essa pincelada na nossa própria dramaturgia. E é importante te dizer que dentro desse grupo, para além dos espetáculos, disso tudo que eu estou te falando aqui agora, né, eu trouxe Sussurros, eu trouxe Sagrada Folia, eu trago Sagrada Partida, Alto da Gamela, Genésio, Berlindo, O Vento da Cruviana, eu trago Mosaic, eu trago Mosaic, depois de Mosaic a gente tem Ponta de Areia, Pedaço do Céu, depois a gente tem Beira de Estrada, e por fim, um espetáculo que eu estou dirigindo online, que é Corpo Presente, com a convidada que é Carla Lucena. Mas é nesse caminhar, nesse perceber as estruturas do nosso fazer, que a gente vai entendendo, inclusive, que a gente tem muito material. Veja só, produzindo esses espetáculos, a gente também tem um outro desejo, e eu digo a gente separado. Beto começa a pesquisar sobre teatro colaborativo e ele desenvolve no seu mestrado e no seu doutoramento uma perspectiva que é desenvolvida a pedagogia do teatro de sala de ensaio. O que seria isso? A gente tem um recorte específico sobre o tema que nós queremos trabalhar, que nós desejamos trabalhar, entra na sala de ensaio e a gente começa a trabalhar com isso, fazendo umas delimitações. Ou seja, o músico ele entra na sala com a gente, o produtor ele entra na sala, o dramaturgo ele entra na sala, os atores entram na sala, a equipe inteira está com a gente todos os dias trabalhando. Né? E ali a gente, é bem complexo, porque a gente vai criar dramaturgia, trilha sonora, figurino. É óbvio que tem um determinado momento que, por exemplo, o iluminador ele não está presente. Mas em todos os espetáculos da gente, a equipe técnica ela está do início ao fim. Por que eu estou dizendo do início ao fim? Porque somos nós que fazemos. E não tem como nós não estarmos na sala de ensaio. Todos os espetáculos estávamos todos ali. E aí o que acontece? Quando Daisy não estava em cena e Yoshi não estava em cena, os dois estavam do lado de fora cuidando da produção, mas estavam sentados na sala de ensaio, participando, inclusive, das criações. Então, tudo que era improvisado, em determinado momento, ou Dani, ou Polly, ou Frank ia usar na cena, mas Daisy estava ali criando. Ou seja, é de uma complexidade, porque você tem que dividir todos estes aparatos, todos estes lugares, e dizer para você mesmo, olha, vai com calma e vai com cuidado, porque os ânimos da gente, a gente está falando de relação interpessoal, né? Sim. Dessas relações com o ser humano. Tem dias que a menina chega lá com dores, com cólica,
Tem dias que você está se achando muito feio, tem dias que você não teve vale transporte para você se deslocar. E aconteceu, e acontece muito isso no nosso fazer, né? E aí, quando a gente vai burilando essas memórias da gente, Saulo, é dizer também que quando o Beto cria essa metodologia de trabalho, muitos companheiros, então, é um negócio que abre portas para uma espécie de outros grupos ou outros artistas beberem nessa fonte e trabalhar. Sem demagogia, era de uma inteligência sem fim. Eu estou dizendo era porque Beto não está mais aqui neste plano com a gente, mas deixou um legado interessantíssimo para a gente. Salve Dani Rosa, que agora nossa companheira está lá no Teatro Oficina em São Paulo, Zé Celso. Beto deixou um legado maravilhoso. E é neste lugar que a gente também se provoca enquanto pesquisadores. Veja esse outro lugar da plataforma de atuação. Polly envereda para o mestrado, Chico, eu entro no mestrado, depois vem para o doutoramento, vem as especializações, vem os lançamentos. A gente tem um livro atrás do outro. Olha, a gente tem Alvenarias Cênicas, né, que é um projeto de formação. A gente tem o Oficinão Finos Trapos, que é outro projeto de formação. A gente tem um livro de dramaturgia comentada das nossas obras, né, que foi lançado recentemente. Eu tenho uma minha dissertação que é lançada também recentemente sobre modo de produzir. Nós temos 2 livros de Beto que foi lançado. Nós temos catálogos, nós temos programas, nós temos vídeos, nós temos números nas redes sociais. Eu estou te dizendo essas coisas porque é importante, inclusive, a gente registrar esse lugar de territorialização. Precisamos reafirmar. Oi, voltou? Voltou. Voltou. Eu acho que a gente precisa reafirmar, Saulo, porque senão a gente vai ficar com uma memória das divas do teatro baiano. Temos muitas divas, muitos divos. Nós temos muitas pessoas que fizeram, inclusive hoje, as pessoas elas estão reivindicando o lugar da raça, o lugar do gênero, que está começando a vir à tona na própria universidade, né? Sim. Mas também a gente precisa dizer que nós temos os grupos de teatro, advindos desta escola, desta formação, deste campo da educação, que muito favorece e que também, né, visibiliza esses lugares, esses professores, essas metodologias de trabalho. É óbvio que nós fizemos uma ação pela grupalidade que é escamoteada, que é marginalizada, porque é de pesquisa, porque demora mais um tempo para a gente chegar no denominador comum, porque não é comercial, não dá dinheiro, não dá retorno. Pois é, Tiago. E nós escolhemos fazer o... Nesse caminho que você tem falado, né, já ainda abordando esse lado da memória, mas também puxando para uma das... Tá me ouvindo? Ih, deu uma travada de novo. Hoje tá demais, né? Sexta-feira é loucura. Opa! Voltou? Oi. Voltou, agora voltou. Pronto. Pegando nesse lugar da memória, que é esse percurso do produzir e do fazer, Tiago, falando um pouco disso que você já mencionou, que a Poliana e o restante do grupo vem falando aqui também, o Yoshi. Eu ponho lá um dos tópicos do nosso encontro, já pensando nisso mesmo, né? Nesse alinhamento, né? Alinhamento da memória e desse sentido do fazer com o futuro, né? E o futuro é esse gerúndio, é esse ir fazendo em que a gente se encontra e já projetando, sem esquecer do percurso nosso, que é isso que você vem trazendo, mas já também pensando e estabelecendo esse futuro. E essa pergunta que a Poliana faz, né, de como é que se trata esse perfil de ator e de atriz, se mudou ou se não mudou, no sentido de um engajamento coletivo. Me vem muito uma frase do Krenak, que ele fala que ele não que o indivíduo, embora seja importante o pensamento do indivíduo, o indivíduo se considera nas tribos, né, como um ser coletivo.
e obviamente isso envolve toda a sociedade na qual ele está, mas também o espaço, e isso que você fala também que é muito importante, que é o território, que é esse indivíduo nesse espaço, né? Então, me fala um pouco sobre isso, embora seja muito longo essa pergunta, e eu gosto disso porque algumas coisas vão ficando no teu ouvido e você traduz isso de um outro modo também, que é muito interessante. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Como é que é, ou como é que está sendo esse gerúndio do grupo Finos Trapos, nesse momento específico que a gente vive, de extrema dificuldade de produção, de fomento, de manutenção, e como é que vocês estão pensando esse futuro, né? Veja só, em Mosaic tem um texto, nós somos 3 atores falando sobre um momento de despedida. Paulo e Tomás estavam saindo, mais um momento de despedida para a gente. Paulo e Tomás estavam indo embora para Belo Horizonte e ficamos eu, Chico e Frank. Nós estávamos montando um infantil. No momento que a gente estava montando Ponta de Areia, a gente teve que interromper, porque Paulo e Chico estavam em cena, ou Paulo e Tomás estavam em cena. E a gente fala de uma trupe de atuadores que estão tentando montar um espetáculo e não conseguem. Olha o mergulho entre a ficção, o real e o imaginário, né? Shakespeare nos traz lá esse som e fúria, e a gente volta de novo porque isso é cotidiano, é rotineiro pra gente. Sim. E em uma dessas falas, que é do Armando Trama, que é o João das Dores, Zé Galhofa e Armando Trama, ele diz o seguinte: vocês não estão aqui dentro para sentir o que eu estou passando. Talvez vocês não saibam o que é sentir o fogo esmaecendo dentro do peito a cada dia, a cada novo trabalho. Não sabe o que é ir para casa com a responsabilidade de trazer uma nova ideia, intensa, pulsante, prende doçura, delicadeza e ainda ter que convencer vocês de que a história é boa. E o pior, convencer o público a comprar a ideia. Veja só, a gente precisa se convencer quando a gente entra na sala. Isso é fazer teatro de grupo do ponto de vista que nós entendemos desde 17 anos enquanto grupo de teatro. A gente precisa convencer as pessoas, a nós mesmos, a equipe que está trabalhando com a gente, inclusive porque em muitos desses momentos a gente não tem financiamento e a gente precisa na brodagem, e que a gente tem retirado essa palavra de brodagem nos últimos espetáculos da gente. A gente vai fazer se a gente tiver a grana para bancar. É uma grana alta? Não é alta. Mas a gente precisa colaborar. Eu não posso pedir para você, Saulo, aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu trabalho, para fazer para mim de graça. Uhum. Você não vai pedir para um médico, você não vai no dentista, você não vai, né, numa escola particular e pede, chega lá. Claro que você tem os descontos de vez em quando, por conta das broderagens, mas você não consegue de graça. Sim. E por que na nossa profissão, que é um direito de todos nós, a gente não pode ter? Ou seja, e por cima nós temos que convencer o público. Quando o Paulo faz essa pergunta do perfil dos atores, eu digo que hoje o excesso de conteúdo e de desejo de falar de alguma coisa, inclusive de um desejo desorganizado, ele é maior do que o sentimento de fazer, de refletir. Quando a gente faz teatro, a gente faz para refletir, para provocar, para intensificar as nossas emoções. E o que acontece? É como se a gente tivesse a todo tempo, naquela história lá de que a gente está na capa, quando o companheiro diz para a gente que o ator ele precisa ser santo e o diretor precisa ser santo 2 vezes, parece que a gente não chega nem mais ao estado de santificação, porque hoje todos nós estamos dizendo que somos atores, atrizes e queremos fazer. É óbvio que eu acho que temos o direito e o espaço de cada um entrar, e todas as linguagens e todos os métodos, eles estão dentro deste lugar. Mas a gente precisa ter responsabilidade. E o que tem nos faltado nos últimos anos, inclusive com essa chegada e essa provocação pelas discussões, seja ela do campo racial, das discussões sobre gênero, a gente tem tido uma fragilidade, inclusive, em colocar em xeque as nossas dimensões, que elas também são estéticas e que também são políticas. Veja só,
A gente fala de um lugar de teatro, do ato do fazer, em que a gente entende, passa a nossa graduação, nossos cursos de formação, entendendo o que é uma respiração diafragmática, o que é intencionalidade, o que é volume, a gente passa entendendo o que é dramaturgia, dramaturgismo. É óbvio que nós somos o tempo inteiro provocados. A gente está cansado por essas escolas eurocêntricas, né? Essas escolas que trazem para a gente referência só do patriarcado, que a gente tem só figuras masculinas reverberando e pouco tem o lugar da mulher, é óbvio. Mas a gente também pode continuar com a mesma excelência. E eu vejo que em um determinado momento a gente vai perdendo essas excelências, porque o desejo e a ansiedade ela é tamanha. Ontem eu estava conversando com uma companheira na live e dizia, o tempo ele está tão corrido para todos nós, porque a gente tem que colocar muita coisa no status, né? Ou no perfil do Instagram, para dizer que a gente está fazendo. A gente tem que produzir, porque de 15 em 15 minutos você vai se tornar uma figura que não tem mais novidade. E aí a gente fica se perguntando, enquanto coletividade, enquanto grupo, quando a gente voltar e sair desse momento de isolamento social, como é que vai acontecer? A gente vai conseguir trazer novamente as pessoas para próximas da gente, ou a gente vai distanciar ela cada vez mais? Porque tem uma outra coisa, nós temos um cordão umbilical, uma coisa que está muito na nossa frente, que a gente, quando está criando, só pensa na gente, e a gente não pensa no público. A gente quer lançar no abismo, e a gente não pergunta às outras pessoas, ou não faz uma pesquisa para identificar se aquele público que consome o meu trabalho, ele vai querer ver isso novamente. É óbvio que dentro da nossa trajetória a gente muda. Eu disse, sussurros a gente começou com uma coisa, só em folia que a gente vai mudar e vem a tradição. Quando a gente vem para o Vento da Cruviana, que é o momento em que eu entro oficialmente no grupo, porque eu tenho uma experiência, o grupo ele vem aqui para Salvador, né? As pessoas vêm, os companheiros vêm para Salvador porque nós éramos o grupo da UESB, um curso de extensão lá na universidade, eles vêm para cá e eu vou para Belo Horizonte para ter uma experiência com o Grupo Galpão, numa residência artística. Eu fico lá por 3 anos, vou para São Paulo e me encontro com eles em 2010, quando venho fazer a graduação, reencontro com eles aqui em Salvador, para cursar. Eu sou o único, inclusive, do grupo que fez bacharelado, todos fizeram licenciatura. E aí, nesse lugar, eu faço uma nova provocação, que é um conto do Gabriel Garcia Marques, intitulado de A Incrível e Triste História de Cândida Herêndira e Sua Avó Desalmada. E a gente transforma no Vento da Cruviana. São 32 personagens, como nós não conseguimos os direitos autorais, e dentro da história do grupo, nós nunca fizemos um espetáculo em que o texto era de outro autor. E nesse momento nós queríamos muito, na verdade por um desejo de provocação minha, de montar esse texto, e aí a gente não consegue os direitos autorais e a gente faz a nossa própria dramaturgia e transforma no Vento da Cruviana. Uhum. O Vento da Cruviana é nada mais, nada menos, no interior ou em outros territórios, aquele vento silencioso, que o trabalhador, quando ele sai pela manhã, olha os sentidos da terminologia, quando ele sai para trabalhar pela manhã, ele sente aquela dorzinha na espinhela, nas costas. Ou é aquele vento que faz aquele barulho. E aí a gente intitula de Vento da Cruviana. No sertão a gente escuta muito isso. Nós transformamos. É a história de um vento que entra na casa de uma família e destrói com toda a família. E nessa história é a figura da avó e a figura da neta que está ali dentro. E quando essa casa ela é destruída, a avó leva a neta para o deserto para vender o seu corpo, para vender a sua virgindade. Então abre uma tenda e faz uma fila imensa. E aí nesse momento a gente começa a discutir e a repensar o nosso lugar, o nosso fazer, né? A gente tem 4 anos sem receber subvenção, a gente está sem financiamento, a gente está sem a presença do encenador. Oficialmente, agora a gente precisa assumir um outro lugar. Agora, mais do que nunca, nós somos tudo e todos. Beto se muda para Jiquié, porque ele é o primeiro professor do curso de licenciatura em teatro, né, com outros professores que entram nesse mesmo período, e Beto se afasta do grupo. Rick sai do grupo, Shirley sai do grupo, Chefinho volta para a Vitória da Conquista, fica Daisy
Fica Yoshi, fica eu, fica Frank, fica Polly. Tomás entra mais à frente, porque é o companheiro de Polly, ele já estava em Genesis com a gente. E aí, nesse mesmo período, a gente começa a perceber que os desejos das suas individualidades, eles já estão pulsantes. Daisy sai, naquele momento, no vento da Cruviana. Yoshi também sai na finalização e a gente já começa a perceber os vazios. O vento que entra no grupo, né? O vento que entra no grupo e começa a bagunçar. É... E aí bagunça de tal forma que mais à frente Polly Tomás sai e aí fica 3. E aí comigo eu falei, nossa, eram 12, eram 15. E aí foi fazendo um negócio assim. Aí a gente continuou. Menino, quando a gente vai montar Ponta de Areia, Pedaço do Céu, olha que coisa maravilhosa. Chico passa para ser professor lá na UESB, em Jequié, e para nossa felicidade e desespero, Chico precisa se distanciar. Fica apenas eu e Frank. E a pergunta, e agora, José? O que nós vamos fazer? É reinventar, é organizar? Começamos a organizar o nosso ato de fazer. Vamos lá, Frank, nós abrimos pela primeira vez na história do grupo uma audição e a gente recebe Rafaele, a gente recebe Flora, a gente recebe Ive e a gente recebe Sérgio para montagem. E é a primeira vez que a gente convida um diretor convidado para dirigir um espetáculo. A dramaturgia já estava pronta, porque ela foi toda desenvolvida na sala de ensaio conosco. E aí, Chico deixa a dramaturgia para a gente e a gente monta o espetáculo com Rino Carvalho. Só que em seguida a gente faz uma outra opção, que era no projeto de manutenção nosso, que era montar a Beira de Estrada. E aí a gente monta oficialmente Beira de Estrada, entra em cartaz no Sesc, fica durante alguns meses e quando a gente vai retomar o nosso trabalho, a gente entra no isolamento social. Aí que vem a maravilha do mundo inteiro. Como é que um grupo de tradição que não usa com frequência rede social vai usar de sala de ensaio, que gosta de sentir o suor, que gosta de sentir o movimento da sala, do barulho, da dramaturgia sendo criada, como é que a gente vai criar alguma coisa agora? Abrindo uma plataforma virtual para provocar uma parceira, para desenvolver. É uma coisa muito delicada para a gente, agora nesse momento. Muito delicada, mas é muito importante porque a gente está, como eu disse, reorganizando nosso ato de fazer, sabe, Saulinho? Sim. Eu acho que é importante para a gente agora fazer isso. É muito importante mesmo. Vamos embora lá, porque senão eu fico só falando. Se não, o Fernando, no início do mês, na prosa que a gente teve aqui, ele falou sobre isso. Sobre a necessidade que nos impõe, que é imperativa, que a nós continuemos fazendo, por diversas outras questões. Além de todas essas questões desse microcosmo nosso, que é do microcosmo do grupo, da produção, do financiamento, da manutenção, é esse cosmo, esse macrocosmo que a gente está vivendo, que é uma loucura só, né? Que a gente é completamente incerto, em todos os aspectos, econômico, político, social, a gente está numa desordem total, assim. Então, eu acho que essa tua fala só reforça essa fala que o Fernando Yamamoto disse lá, a gente precisa fazer, não tem como parar agora, a gente tem que encontrar essas novas possibilidades, né, de feitura. Tiago, a gente está caminhando para o final. O que eu costumo dizer é que prosa boa é isso. A minha dor é essa. Que quando a gente começa a conversar, o negócio já está acabando. Sério, gente? É verdade, já te digo. Mas assim, eu queria fazer... Tinha algumas outras perguntas também para fazer, mas eu vou fazer mais uma, depois lanço a última. Essa que eu penso fazer agora é sobre a questão da sede. A gente iniciou em 2015, inclusive com o Frank. Frank ficou sempre muito próximo. Na verdade, foi um dos grupos, foi o grupo base, né, daquele movimento que a gente fez, que foi o movimento SEDES, foi a Finos, que era justamente dessa discussão de como a gente poderia utilizar aqueles prédios públicos que estavam subutilizados ou em desuso, visando que essa ocupação seria destinada para a manutenção dos grupos, né,
que de algum modo já estavam produzindo na cidade já há algum tempo. Vocês estão há 17 anos em produção continuada e agora tinha uma sede ali nos Aflitos, agora foi para Brotas, se não me engano, não é isso? Que é a Casa Evoé, se eu não tiver... Pronto, bacana. Me fala um pouco sobre isso. Eu vou ter que te cortar em algum momento também, mas me fala um pouco sobre o que isso movimentou, o que isso deu de dinamismo, como foi essa mudança do grupo tendo uma sede, né? Tendo um lugar de produção, de ensaio, de feitura, de guarda de material. Olha só, isso vem no momento, inclusive, que eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, falando sobre os modos de produção do grupo, em que eu encontro no nosso baú mesmo, né? Um recadinho de Beto, né? Numa dessas avaliações, numa dessas casas nossas, em que ele diz o seguinte, era o ano de 2007, precisamos encontrar a nossa sede. Eu coloquei aquilo na minha cabeça e eu saiu da pesquisa, do papel, e eu fiquei nessa coisa da cabeça. Como eu também sou do coletivo das Liliths, eu disse, vamos juntar a gente essa parada. Aí a gente foi para ter uma experiência no CESOL, no Centro Público de Economia Solidária na Barra. Ocupamos mais uma vez ali a residência universitária. Saímos da residência universitária e oficialmente nós fomos dividir com um grupo de circo, que era o CAS, Casa de Arte Sustentável, no 2 de julho. Sim. Uma experiência válida para a gente, em todos os aspectos. Se a gente entendeu no ano de 2007 que a gente não precisava e não queria que outro grupo, outra produtora, porque nós tivemos uma experiência com uma produtora da cidade, e foi uma experiência assim, válida para dizer para a gente, nós não queremos que outra pessoa produza o nosso trabalho, porque nós conhecemos o nosso trabalho e nós sabemos produzir. A mesma coisa foi da experiência de gestão. Nós não queremos mais dividir o nosso espaço com aqueles que não estão na mesma pegada política, social, econômica, artística, e que tem esse mesmo movimento que o nosso, que é da tradição, que é da excelência, que é do cuidado, que é do respeito. Então a gente preza por isso. Oficialmente a gente sai do CAS e a gente funda a Evoé Casa de Criação em 2018 no Largo dos Aflitos. Saulinho, a Evoé ela só acontece por conta de um projeto de manutenção, né? Que é aquele finalzinho das políticas públicas implementadas por edital público aqui na Bahia, né? Que é um projeto de manutenção que nos dá um trabalho imenso, inclusive até o dado momento, desde o ano de 2016, nós estamos prestando contas, porque o dinheiro ele demorou a entrar, porque nós tiramos dinheiro do nosso bolso, porque nós tivemos diversos problemas, eu acho que é um papo para outro momento, mas aí a gente funda a bendita da sede da Evoé Casa de Criação e a gente percebe nesse espaço que, para além de artistas, nós somos gestores, produtores, nós temos uma relação de interlocução com a comunidade que é importantíssima, que é de agregar valor com quem está do lado de fora. E, para além, é um espaço de registro de memória, porque nós estávamos cansados de guardar as nossas coisas nas nossas casas. Sabe, dormir em cima de figurino? Dormir com o guarda-roupa em cima, ter os arquivos, né, dos espetáculos ou dos projetos de edital que a gente submetia quando era papel, das avaliações, a gente já não dava mais conta disso. Então, a gente precisa de um espaço para a gente correr nu, para a gente trabalhar. Então, vamos fazer isso. Com esse momento da pandemia, do isolamento social, nós montamos vários espetáculos, nós recebemos vários grupos nessa casa, nós estreamos espetáculos nessa casa, só que a gente percebeu que sem financiamento a gente não conseguiria dar conta. Então nós resolvemos entregar o espaço e nós nos mudamos para Brotas. É um casarão grande, inclusive, mas nesse momento a gente não pode, inclusive, fazer as nossas atividades presenciais. A nossa companheira Chan, que é do coletivo das Liliths, ela mora nesse espaço, inclusive. É lá que está todo o nosso material. Aí na rede social as pessoas têm acompanhado e têm visto, inclusive, que lá está acontecendo várias lives, mas sem aglomeração, porque a gente tem defendido nesse exato momento, Saulo, a necessidade de permanecer nos nossos lugares. Porque a gente percebe que são várias vidas que precisam. O número, ele tem sido grande, né? Ele tem sido trazido nas redes sociais de uma forma assim agressiva para a gente. A quantidade de pessoas que estão morrendo e as pessoas estão dizendo para a gente é uma justificativa para que a classe média
ou os artistas sem fazer fiquem em casa. Não é isso, gente. Nós queremos sair, ocupar os nossos espaços públicos, porque são espaços nossos, para a gente Uhum. desenvolver os nossos trabalhos. Nós queríamos estar na nossa sede agora, fazendo nosso trabalho, mas a gente está virtualmente fazendo os trabalhos da gente e, claro, disseminando virtualmente aquilo que é uma narrativa contada pelas nossas próprias existências. Bacana, bacana, bacana. Meu velho, eu vou te fazer a última pergunta, que é a pergunta também de praxe, para encerrar essa prosa, que é a Vambora. seguinte. Para quem está acompanhando a gente, acompanha também aí o grupo Finos Trapos, que está com uns projetos bem bacanas também, de memória do grupo, né? E com o novo projeto que é o Intocadas também, né, Tiago? O Intocadas, que acabou de finalizar, mas a gente tem agora o segundo momento, que daqui a pouco volta aí também. Uhum. Tem agora os 7 anos do coletivo das Liliths, porque assim, é Finos e Liliths, então os dois ficam grudadinhos trabalhando, divulgando, fazendo um negócio em conjunto. Perfeito, eu acho isso ótimo, acho isso muito bacana. E a última pergunta é a seguinte: como suspender o céu? Dizer que nada do que a gente faz é de mentira. É tudo de verdade. É PREM, nós somos operários da verdade, nós somos artesão dos sonhos, e é uma pura verdade tudo isso, né? A gente já não sabe mais respirar nesse furdunço dantesco, que é essa quantidade de coisas que está acontecendo do lado de fora, mas pulsa em todos nós o desejo, né, de que nós estamos aqui, que nós queremos brilhar, que nós queremos continuar fazer o nosso labor criativo diariamente. Eu agradeço por esse espaço de partilha, de falar um pouco mais sobre o meu grupo e dizer que, assim como o nosso companheiro traz para a gente a reflexão de que ele andou por caminhos de vento, ele andou, perdeu o seu rumo pelo ar. Meu São Genésio, me guarda na tua luz, com essa epopeia no olhar. Venha me abraçar. Andei, andei, andei. E a gente quer continuar andando. Obrigado, Saulinho. Obrigado, coletivo. Força, luz, garra para nós, perseverança e discernimento para a gente saber lidar com esses atravessamentos que estão ocorrendo nos últimos dias para nós. Lindão, Tiago. Agradeço também mais uma vez, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui, as perguntas, a participação. Quero convidar vocês também para fazer o Prosas, para suspender o céu. A gente costuma fazer às sextas e sábados. Amanhã a gente tem uma prosa assim com um irmão, camarada, fundador do Coletivo Dua também, lá nos idos de 2010. É o pedagogo Jonathan Amorim. Para mim vai ser também um prazer enorme, porque é um cara que eu tenho um amor muito grande e vai ser muito bacana, vai ser muito especial também nesse sentido. E lembrando também que tem várias outras prosas disponíveis aqui no Instagram do Coletivo Duo e lá no canal Duo Coletivo no YouTube também, para quem quiser acompanhar, vai estar disponível lá. Tem muita gente boa que já passou por aqui também, com temas bem interessantes a serem discutidos e debatidos. Tiago, muito obrigado. Deixo contigo também um abraço muito forte. Vai se cuidando nessa loucura que a gente está vivendo aqui, cuidando dos seus, dos que você pode estar junto, dos que você não pode, mas está mandando boas vibrações. E para todo mundo, beijo grande, bom fim de semana para todos e todas. Exatamente. Bora, querido. Obrigado. Valeu, meu Até velho. mais. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.